Afinal de contas, quando é que a gente vai usar o tal do does? Para que eles servem? A gente pode usar para falar sobre qualquer tipo de presente? Vamos entender agora nesse aulão que prometo vai ser o mais sucinto possível. Vou pegar um ou outro verbo conhecido provavelmente por você e a gente vai girar em torno disso. E para isso, eu quero compartilhar aqui minha telinha com você. Só um segundo. E eu vou literalmente montar essa aula contigo. Não porque a teacher estava com preguiça de montar nada, não. Mas eu acho que quando a gente constrói o raciocínio juntos, isso pode ter um efeito muito positivo no seu aprendizado. Então, como falar sobre presente no inglês? Eu estou tratando aqui com você o presente na sua forma mais simples, né? Tanto que o nome disso aqui é simple present, present simple, como você quiser chamar. Mas independente da teoria, independente da parte chata, eu quero te levar ao máximo para a prática, para a formação de frases, para perguntar, para negar, como que você responde tudo isso e muito mais. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o seguinte: Carol, eu já vi muito, né? Já vi muitas vezes vídeos sobre isso, já ouvi bastante sobre aquela coisa do do e does. E tudo bem, eu vou minimizar um pouquinho e vou começar com você só com isso. Vou começar com isso. Então, combinações. Esse é nossa primeira aba. Eu quero que você guarde isso, anote isso daí bonitinho. E você vai combinar o seguinte: deixa isso aqui anotado que a gente vai usar daqui a pouco. Você vai ter duas opções para falar de presente, especialmente na hora que a gente está perguntando: o do e o famoso does. Eles, você vai perceber que na frase não vão ter tradução, eles vão estar lá só para mostrar, para esfregar na nossa cara de que é presente. Você vai entender que, pelo menos por esse momento, é para isso que eles funcionarão. E o do você vai usar para as seguintes pessoas: I, you, we, o you do plural também, mas vou pôr só uma vez, e they, ou seja, eu, você ou vocês, nós e eles ou elas. Agora, does nós vamos usar para os famosíssimos, eu falo que é uma panelinha. Sabe aquela panelinha de quem nunca viveu isso, né? Tinha uma panelinha na tua sala de aula, da escola, da faculdade. Esses três aqui são a panelinha. Eles vão se manter grudados, que são os famosos he, she, it. Então, ele, ela ou isso, né? Quando a gente pensa em it. Essa é a tua colinha. Eu quero que você anote isso daí, revise isso daqui, porque a gente precisa estar com isso aqui na ponta da língua, tá? Eu sei que tem algumas músicas que misturam tudo isso, mas não se preocupe com as músicas, elas têm um propósito muito além desse. Agora, quando a gente pensa na montagem das frases, como montar frases? Vou pôr só frases para resumir. Nós vamos pensar em três aspectos: nas afirmações, nas negações e nas perguntas, tá? Então a gente vai pensar em três momentos da nossa frase. Você vai perceber que eu gosto de falar que as frases elas são formadas por três partes. Uma que a gente chama de S, outra que é o V e outra que é o C. SVC, né? Eu falo que é SV mais C, tudo bem. Esse S vai ser alguma daquelas pessoas que estiveram lá em cima. I, you, we, they. Eu vou usar you em todas elas. Só por usar mesmo. O Vzinho é do verbo. É do verbo. Deixa eu colocar isso aqui para você não esquecer. Vai, vamos lá. Szinho do sujeito, ou seja, a pessoa que faz a ação. Diferente do português, no inglês isso aqui é essencial. O Vzinho do verbo, né, que vai determinar toda a nossa frase. Esse C, que é um objeto, um complemento, enfim, a gente vai complementar de variadas as formas, tá? Aqui a colinha. Agora, o negócio é o seguinte: eu vou colocar também um exemplo, primeiramente com you, como eu te prometi que faria. Eu vou pegar um verbo bem básico, bem clássico do inglês, que é o verbo speak. Speak. Eu vou colocar só o seguinte, a seguinte afirmação: You speak English. E pronto, eu ia colocar um complemento maior, mas não precisa. You speak English. You speak English. E quando eu faço essa afirmação, olha o que eu estou fazendo, eu não fugi do que eu te falei. Sujeito, verbo e o complemento. Se eu for negar essa frase, você vai perceber que junto ali daquele sujeito, nós vamos precisar de algo negando.
Agora, quando vem you, você vai precisar disso daqui para negar. You don't speak English. You don't speak English. You don't speak English. O que eu fiz de uma frase para outra? O que basta fazer para que uma frase no presente se torne uma negativa nesse mesmo presente? Nesse caso, acrescentar o don't, já que o sujeito correspondente é you. Agora, onde fica muitas vezes a dúvida de vocês? Especialmente porque se vocês colocassem isso daqui, ó. You speak English, seria literalmente, né? Você fala inglês? E eu preciso confessar uma coisa. No momento da tua fala, você está ali conversando comigo ou com qualquer outra pessoa, se você coloca o teu tom de pergunta, you speak English, a pessoa vai perfeitamente entender. Na verdade, isso aqui está tudo bem, é uma forma bem usual, bem mais informal do dia a dia. Entretanto, todavia, lembra que eu te pedi para lembrar dessa colinha aqui? Do e does? Pois é aqui que o do vai entrar. Então, é basicamente, se você souber montar a sua afirmativa, você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V nela na sua pergunta, né? Na grande maioria das frases. E já que é you, você sabe o que vem aqui é o do. Do you speak English? E afinal de contas, Carol, o que esse do está fazendo aqui? Ele não mudou em nada na nossa frase, né? No sentido de sentido, né? Na tradução ou algo relacionado a isso. Ele só simplesmente trouxe a gramática ideal, a forma bonitinha que essa frase tem que estar. Do you speak English? Então, é bem simples para que a gente passe uma frase para outra. Vou fazer mais uma dinâmica com outro sujeito. Vou colocar para we, para nós dois. We work together. We work together. Se eu quisesse negar, we don't work together. Já falo mais sobre esse don't. Se eu quisesse perguntar, eu poderia perguntar para nós dois. Nós trabalhamos juntos? Se vocês quisessem de pôr we, ficaria assim, ó. We work together, mas agora você sabe que você vai ter que voltar lá atrás, se você preferir dessa forma, para colocar essa frase concordando, né, na gramática ideal. Do we work together? Beleza. Aí vem o detalhe, né? E deixa eu colocar aqui em relação à negação, só para que você entenda, né? Pode ser do ou don't, tudo bem? E does ou doesn't. Só para deixar claro isso daqui, né? Voltando um passinho para trás. Do e does você vai usar na hora de afirmar. Don't e doesn't você vai usar na hora de negar a tua frase, quando ela estiver na negativa. Agora, se você perceber, eu não usei nenhuma frase para he, she, it. Eu vou passar essa mesma frase que está aqui para she. She, afirmando, tudo bem? She speaks English. Coloquei esse Szinho em letra maiúscula propositalmente. She speaks English. Por quê, Carol? Por que esse S está aí? Em resumo, ele não representa plural. Não representa plural. Não tem dessa, né, em relação aos verbos no inglês. Ele representa a conjugação certa, ideal para he, she, it. É o que ele representa. Então, quando a gente pensa quando você vê esse speaks, você vê, por exemplo, outros verbos, tem verbo que a gente acrescenta es e assim por diante. Lembra comigo, não é plural. É só o verbo no presente para he, she ou it, bonitinho ali concordando na nossa frase. E se você reparar uma coisa, já fica um spoiler aqui em português. Vai ser somente para as afirmações. Por que eu estou te dizendo isso? Porque olha aqui comigo a mesma frase. O don't, ele vai dar espaço para o doesn't. She doesn't speak English. Ah, Carol, mas e o S? Na negativa, não tem S. Por que não tem S, Carol? Eu gosto de gravar da seguinte forma. Já que já tem o doesn't, ele já está aqui,
já fica muito claro para com quem a gente estiver conversando, ou seja lá o que a gente estiver fazendo com essa frase, já fica claro que é para she, porque ou para he ou para it, não daria para ser doesn't com mais ninguém. Então, quando a gente está montando a negativa, não vira S em nenhum momento no verbo. E quando a gente for perguntar, o do dará espaço ao does. E, de novo, não vai ter verbo, não vai ter S no verbo. Na interrogativa, né? Na pergunta, vou colocar a observação aqui para você. Na pergunta, não usaremos, o S no verbo. Simplesmente, não usaremos. Ah, Carol, então vamos lá, vamos concluir comigo. A gente só vai colocar esse S, que não, já entendi, ele não é plural. Ele só tá deixando a frase conjugadinha, bonitinha. O português tem tanta conjugação, a gente pega um verbo, coloca ele de tantas formas. O inglês só tem essa frescurinha do S. Ele só vai ser usado, então, na afirmação. Em nenhum outro momento. Para perguntar o que era don't, virou doesn't. E, desculpa, para negar, né, o que era don't virou doesn't, e para perguntar o que era do virou does. Por isso que o que eu falei aqui primeiro na aula tinha que estar mais fresquinho mesmo na cabeça de vocês, para que você entenda para quem a gente vai combinar. E vamos fazer mais um exercício aqui junto? Mentira! Vou deixar isso aqui, ó, para você fazer nos comentários. Vou colocar como esse daqui sendo a resposta 1, esse aqui sendo a resposta 2 e esse aqui sendo a resposta 3. O que eu quero que você faça nos comentários? Que essa frase seja usada e conjugada para he. Então, da mesma forma que eu fiz ali em cima, eu quero que todas elas você combine com he. Na hora de afirmar, na hora de negar e na hora de perguntar. O verbo em destaque é work. Work. Me conta aqui nos comentários como é que essa mesma frase vai ficar para he na afirmação. Essa mesma frase vai ficar para he na negação e também para a interrogativa. Combinado? Quem comentar aqui embaixo, eu vou disponibilizar o link desse mapinha mental para que você possa ter acesso a tudo isso. Combinadíssimo? Bom, e basicamente para fechar aqui em relação ao presente, o principal motivo pelo qual a gente vai usar esse presente é para falar sobre o nosso dia a dia, para falar da nossa rotina, tanto que se eu pedisse para você descrever a sua rotina de acordar, tomar um café da manhã, ir para o trabalho, levar os filhos na escola, ou enfim, você usaria o tempo todo o presente. E a gente também vai usar ele para falar sobre fatos e verdades. Né? Então, você vai usar ele para, principalmente, situações rotineiras, ou um fato e uma verdade popular, ou de acordo com a ciência. Tá? Então, principalmente, esses são os pontos que você vai utilizar para falar de presente. Isso é muito importante. Eu não escrevi, mas você anote aí. Combinado? Bom, finalizamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa suas respostas aqui nos comentários. Aproveita, já segue o canal, compartilha esse vídeo com quem está nessa aprendizagem, né, contigo aí no inglês, nessa jornada. E espero muito poder te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!